fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para nossa segunda edição desta terça-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, porque o assunto é Maracanã, mexe com a rivalidade, mexe com a legalidade, com o processo de licitação, tudo isso e muito mais vamos falar agora. E sobre Cleiton Silva também, fechou ou não fechou? Vamos embora? Então compartilha o nosso conteúdo e se inscrevem, dá aquela moral se é novo no canal. De imediato falando sobre Cleiton Silva, não sei que hora você está assistindo o vídeo, mas ele está sendo produzido no fim da tarde. Falei com o Alexandre Matos e ainda faltam detalhes, ele não está contratado, mas é um jogador que negocia com o Vasco, o mesmo na saída do Maicon. Então, se você estiver assistindo o vídeo à noite, pode ser que esse desfecho tenha acontecido para um lado ou para o outro, mas por enquanto, nem o Cleiton Silva é jogador do Vasco e muito menos o Maicon é jogador do Vitória. Fechado? Bom, vamos para o principal assunto do dia. A pauta dessa terça-feira. Amanhã no café vou explicar da reunião online que envolveu os 20 clubes da Série A e os seus capitães, com a CBF também. Mas hoje houve a abertura dos envelopes das propostas técnicas sobre licitação do Maracanã. O Maracanã, que é um estádio construído na década de 50 do século passado, que sempre foi utilizado por todos. O governo do estado do Rio de Janeiro era quem administrava, depois passou para a iniciativa privada porque ele não teve competência ou capacidade gerencial para comandar esse complexo. Bom, já há alguns anos, o consórcio Maracanã, liderado por Flamengo e Fluminense, vem tendo a prerrogativa de renovações automáticas sem um novo processo de licitação, em que o Vasco se habilitou. Aliás, não só o Vasco, o consórcio RNGD, a Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília. Vou passar a cronologia para que vocês entendam o que aconteceu hoje, uma cartada que foi dada de mestre pelo Vasco para mexer realmente com o processo de licitação. Acompanhe até o final do vídeo para você entender. No dia 7 de dezembro, os 3 consórcios enviaram as suas propostas, entregaram as suas propostas para que fossem analisadas pela comissão da Casa Civil, que comanda a licitação do Maracanã. No dia 19, a comissão analisou e habilitou os 3 grupos, ou seja, eles cumpriram todos os pré-requisitos para participar do processo de licitação do Maracanã. Hoje, dia 5 de março, data marcada para a abertura dos envelopes com as propostas técnicas. Um detalhe chama muito a atenção nesse processo de licitação, no edital. Você tem que ter pelo menos 25 datas, 25 jogos que vão acontecer no Maracanã. Isso é o mínimo para você se habilitar. Eu só consigo jogar 23 vezes, 24. Já está cortado, nem participa da licitação. Porém, quanto mais jogos você indicar que vai realizar por ano no estádio, a pontuação aumenta. Claro que o consórcio Flamengo e Fluminense tem jogos dos 2 clubes do Rio de Janeiro dentro do Maracanã. Se o Flamengo faz 19 jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, mais 6 na Libertadores, vamos botar mais 6 no Campeonato Estadual, já estamos falando de 12, com 19 já estamos chegando em 31. O Fluminense faz a mesma quantidade, são 62 jogos garantidos. Claro que aí tem fases oitavas de final, quartas de final, semifinais, enfim. Mas só os 2, eles são capazes, porque são do Rio de Janeiro, de atuar 70 jogos no Maracanã. Só que o edital, e por que 70 jogos? É uma pontuação máxima que recebe quem dar mais datas para poder jogar no Maracanã. 70 jogos ou mais faz alcançar a pontuação máxima do edital. O Vasco, obviamente, 19 jogos em casa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mais 3, 4 jogos em casa, estamos falando de 23, 24 jogos, né? Chegando a uma final, enfim, 26 jogos, talvez, mais o Campeonato Estadual, 10 jogos, 36. O Vasco não consegue fazer 70 jogos. O que fez o Vasco numa jogada de mestre, numa cartada do Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco, junto com o grupo que estuda a licitação do Vasco. Procurou 2 clubes que vão passar por problemas nos seus estádios de reforma e que precisam de um local para jogar.
O Santos, na década de 60, com o Pelé, jogou final de Libertadores, foi campeão mundial, foi campeão de Libertadores, jogou no Maracanã, então conhece muito bem. O Vasco procurou o Santos e também o Brusque. Detalhe, nesse edital de licitação do Maracanã, exige que, dos jogos que serão realizados, tenham que ter 75% deles de séries A e B, competições internacionais. Ou seja, Brusque e Santos, Série B. Se eles jogam cada um 19, são 38. O Vasco joga mais 19. Só nessa brincadeira aí você já contemplou 57 jogos no Maracanã. Claro que o Brusque não vai jogar todos os jogos no Rio, o Santos talvez não jogue todos, mas se cada um jogar pelo menos 10, são mais 20 para jogar naquela conta que eu fiz lá de 35 do Vasco, são 55. E, obviamente, que o Maracanã para Todos, que é o nome do consórcio do Vasco da Gama com a W Torre, ele contempla que Flamengo e Fluminense também joguem no Maracanã. Porque, afinal de contas, o Vasco, sendo declarado vencedor dessa licitação, Flamengo e Fluminense, que não têm um estádio próprio, teriam que buscar uma alternativa. O Botafogo tem o estádio Newton Santos. O dia que quiser jogar também no Maracanã, será bem-vindo como Flamengo e Fluminense. Rodrigo Duche Abranche, que é o vice-presidente jurídico do Flamengo, gritou, viu a matéria no Globo Esporte, no GE, que é um absurdo, que vai estudar com calma, mas talvez tenha faltado a ele um itemzinho que o edital não contempla que tenha que ser jogos de clubes do Rio de Janeiro. Mas ele bradou e disse que tem que ser jogos do Rio de Janeiro, tem que privilegiar. O Vasco mora onde? Qual é o endereço do Vasco? Porque o Vasco não tem facilidade para jogar quando quer jogar no Maracanã. É só para você pensar, torcedor. Vamos lá. O passo a passo. Daqui para frente, o que vai acontecer? Hoje foi dada a abertura dos envelopes com as propostas técnicas dos 3 grupos, Consórcio Flamengo Fluminense, Maracanã para Todos, que tem Vasco da Gama e W Torre em conjunto, e RNGD, Arena 360, que administra o Mané Garrincha. Agora vai para análise das comissões. Primeira parte, eles vão digitalizar todo o processo, vão digitalizar para disponibilizar para que todos os outros grupos consigam ter acesso. Cada grupo, ou seja, o grupo do Vasco, vai analisar as propostas do grupo Flamengo Fluminense e do grupo Arena 360. E aí, fazer os seus recursos, impetrar os seus recursos, questionando A, B ou C item dentro das propostas apresentadas. Esses recursos vão ser levados à comissão e indicados aos grupos, que têm a possibilidade de fazer o contra-recurso, ou seja, responder. E aí, a comissão se manifesta. Detalhe, o Vasco tentou, antes do dia de hoje, via Justiça, uma liminar para suspender essa abertura de envelopes. O juiz entendeu que não havia urgência, mas o mérito não foi julgado. Então, Flamengo e Fluminense podem, se houver o julgamento do mérito e o juiz, se houver não, vai haver, mas se o juiz entender que o Vasco tem razão, pode retirar Flamengo e Fluminense do processo. Por enquanto, todos seguem habilitados. Aí a comissão vai se manifestar. Pós-comissão se manifestar, com todos os recursos, contra-recursos, vem a fase da abertura das propostas financeiras. Resumindo, torcedor, o Vasco incluiu Santos e Brusque, que são 2 clubes que vão ficar sem estádios para jogar durante a Série B, por reformas do seu estádio, no Maracanã, para que incremente o calendário de jogos dentro do estádio. Isso é totalmente possível, totalmente permitido. Se Flamengo e Fluminense não contavam com essa cartada, palmas para o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa. Um grande abraço e até amanhã.